Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicionalíssimo Crypto Visions. Pô, última semana foi semana de desafio. Me conta aí, primeiro, se o áudio tá bom, se vocês curtiram a semana de desafio, o que vocês acharam aí do desafio Endgame? Deixem aí no chat só para eu saber aí a opinião de vocês. Porque, pô, super importante para mim saber o feedback de vocês, se foi legal, se vocês aprenderam, se vocês tiveram muitos insights ali junto com a semana. E, cara, hoje, assim, eu gosto sempre de ir direto pro tema da live, eu sempre falo que a meta agora é, sem enrolação, falar sobre os 5 setores que eu estou investindo para o próximo ciclo no mercado de cripto. Então, basicamente, eu vou separar aqui para vocês, realmente, a ideia é separar os 5 setores que eu mais estou vendo potencial, o que eu acho interessante, o que eu vejo que realmente faz sentido, explicar o meu racional de investimento em cada um desses setores. Então, realmente, vou explicar detalhe por detalhe. Pessoal, por que eu estou investindo no setor XPTO? Então, vocês vão entender realmente o que está ali por trás de tudo isso que eu estou pensando, de como que eu estou lidando, tá bom? Então, beleza. O pessoal já está mandando boa noite aí no chat. Pô, bom demais. Então, pessoal, só me confirma aí se o áudio está bom, se tudo está bonitinho, que a gente começa. Show. Então, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco qual que é o meu racional, né, de como que eu estou processando e fazendo toda essa dinâmica de investimento aqui, só para vocês terem a visão aqui dessa ideia. Uma coisa que eu quis trazer nessa live, e para mim é um conceito que é essencial, é o conceito sobre mercado. Esse cara aqui que escreveu esse conceito, ele se chama Mark Anderson. E ele é o gestor do maior fundo de investimentos, um dos maiores fundos de investimentos de venture capital. Ele é gestor do A16Z. E ele participou basicamente de toda a revolução que a gente tem dentro da dinâmica da internet. Então, por isso que ele é um cara tão respeitado. E ele tem um texto que, para mim, é um dos melhores textos que eu já li como analista, que é um texto chamado The Only Things Matter, a única coisa que importa. E ele fala justamente sobre o que, na visão dele, como um analista, é a única coisa que importa para uma startup ter sucesso. E ele fala que é o mercado. Então, aqui, ele fala que a falta de um mercado, ou a falta do fit junto ao mercado, pode matar uma companhia, né? Que é justamente aquele conceito que a gente já comenta bastante, que é o Product Market Fit. Então, o fit de produto no mercado. E o que ele fala aqui? Ele fala, olha, é importante a gente entender que quando a gente tem um time bom, mas um mercado pequeno, o mercado vai ganhar. Então, o que isso significa? Um time bom em um mercado pequeno, ele não vai ter longevidade. Ele não vai conseguir crescer o business. E aquela companhia vai encontrar o seu limite. Agora ele fala, se a gente tem um time ruim e um mercado bom, né? Ou no caso aqui o mercado ganha também. Por quê? Porque se o mercado é grande, se o mercado é um mercado bom, naturalmente vão surgir companhias boas que vão abocanhar a maior fatia daquele mercado e vão ter o principal resultado daquele mercado. Então é muito natural também, se a gente tem um time ruim, um mercado bom, o mercado ganhar. Mas agora, se a gente tem um time bom, com um mercado grande, algo especial acontece. E o que acontece? Você cria os unicórnios, você cria as empresas que valem bilhões e bilhões de dólares. Então, esse é o grande racional. Toda vez que vocês forem estudar mercado, vocês forem investir em ativos que vocês estão assumindo risco, entendam qual é o potencial daquele mercado. Essa é uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês. Eu comentei isso bastante no desafio Endgame, quando a gente construiu, né, toda aquela aula sobre mercado, sobre como identificar tendências de mercado, e é o que eu quero trazer de resultado final aqui para vocês. Então, sempre quando você estiver estudando um segmento de cripto, seu objetivo é descobrir qual é o potencial de crescimento daquele setor e se ele está perto de acontecer. Então, basicamente, nessa live a gente vai falar de duas coisas. Sobre quais são os mercados que estão explodindo, por que, né, eles tendem, e por que isso está próximo, porque a gente tem uma certa perspectiva que isso aconteça, tá bom? Essas são as duas ideias, os dois insights. E aqui, para mim, quais são as principais tendências que vão se destacar em 2024? Então, basicamente aqui, beleza. Raciocinando isso, o que vai ser tendência de mercado? Porque a partir dessas tendências de mercado que a gente vai identificar quais são os players, quais são os ativos que fazem sentido. Primeira grande tendência, a entrada dos grandes institucionais. Até fazendo um link aqui com essa dúvida que apareceu no chat da Mel,
basicamente, né, a gente tem a perspectiva que entre o final de 2023 e início de 2024, ali até fevereiro, março de 2024, a gente tem a aprovação do primeiro ETF Spot de Bitcoin, assim como a gente está tendo pedido para ETFs de Ethereum futuros. Então a gente começa a ver esse cenário se formando. Então, no caso do cenário Spot, se a gente soma aí as principais assets que fizeram pedidos de ETF, a gente está falando ali da ordem de 15,2 trilhões de dólares em pedidos de ETFs. Então, são assets bem grandes, assets bem relevantes que estão interessadas em pedir ETFs. Por quê? Porque potencialmente você está tendo pressão de clientes deles querendo esses ETFs, querendo fazer parte de todo esse fluxo, de toda essa estrutura. Segundo ponto é a questão do Ethereum, né? Então, a entrada dos institucionais, no caso específico do Ethereum. E aí, é justamente os ETFs de futuros de Ethereum. Então, a gente também tem algumas gestoras, não são gestoras tão grandes quanto as gestoras que estão interessadas em lançar ETFs de Bitcoin, mas que também estão indo nessa mesma linha, que estão indo nessa mesma dinâmica de estarem interessadas em fazer todo esse processo de entrada dentro do mercado. Então, são os dois pontos fundamentais que a gente tem que observar, que a gente tem que ver como destaque. Legal. E, basicamente, se eu posso resumir todo esse processo, eu posso resumir através desse tweet aqui, que é: o ano de 2023 é o ano que a maior gestora do mundo quer entrar no mercado de cripto, está interessada em entrar no mercado de cripto via ETF de Bitcoin, BlackRock. E a segunda é que a maior fintech do mundo, o PayPal, está interessada em entrar no mercado de cripto. No caso, já está entrando no mercado de cripto através da sua stablecoin, que foi anunciada hoje. Então, perceba como a gente tem esses dois cenários ali se tornando muito claros, se cada vez mais se materializando. Então, esse é o ponto da entrada dos investidores institucionais, essa narrativa. Segunda grande narrativa que eu percebo que desperta interesse dos investidores institucionais: a busca de renda passiva através do mercado de cripto. O investidor institucional está buscando alternativas ao mercado de renda fixa ao redor do mundo, e ele está enxergando essa alternativa dentro do mercado de criptoativos. Se vocês observarem, esse é um estudo que a Fidelity fez com algumas das principais assets do mundo, e o que a gente observa aqui é o quê? Uma tendência do interesse desses investidores de participar no ecossistema DeFi. Então, aqui um aumento de 10%, né? No caso aqui, dobrou basicamente a quantidade dos investidores institucionais interessados no mercado DeFi. E a gente observa o mesmo padrão aqui quando a gente fala de oportunidade de gerar yield. O que é gerar yield? É nada mais, nada menos do que gerar renda passiva. Então, aqui, o DeFi e a ideia de yield estão sendo muito observadas pelos grandes investidores institucionais. Então, os investidores institucionais querem sim yield, querem sim possibilidade de gerar essa dinâmica de renda. E até linkando isso com uma pergunta que apareceu aqui do Marcos, que ele perguntou sobre o token Matic e o token Pool. Qual que é a grande sacada, por exemplo, que o time da Polygon tá observando? Opa, pessoal, vocês estão me escutando bem? Só dei um check aqui, a gente teve uma instabilidadezinha de rede, só para confirmar. Não, beleza. Acho que tá tudo certo. Acho que eu mutei aqui os segundinhos, mas acho que tá tudo certo para vocês. Beleza, estão me escutando bem? Ah, fechou. Tá bom, então, problemas técnicos. Mas, voltando aqui ao raciocínio, só para vocês saberem, então, qual foi a grande sacada que o time da Polygon teve ao mudar ali o token pool? Nada mais, nada menos do que criar um token totalmente voltado para staking. Então, a Polygon conseguir ter essa leitura de mercado e falar, olha, o mercado vai ser direcionado a staking, foi uma das sacadas mais inteligentes que eles tiveram nessa linha, beleza? Então, aqui é mais um exemplo de uma segunda grande tendência do mercado. Os institucionais, quando entrarem no mercado, vão buscar a questão de renda passiva e quem desenvolver isso vai se dar bem. Terceiro ponto, infraestrutura no desenvolvimento de novos ecossistemas. O que acontece, galera? O ano de 2023 e o ano de 2024 vai ser recheado de lançamentos de novos ecossistemas, em especial plataformas de contratos inteligentes. A gente já viu o lançamento da Base esse ano, a gente já viu o lançamento da Line esse ano, potencialmente a gente deve ver o lançamento da
Tyco ano que vem, a gente deve o lançamento da Scroll esse ano, entre outros cases. E todos esses cases têm uma coisa em comum, eles estão desenvolvendo novos ecossistemas. Então, eles vão precisar de infraestruturas que viabilizem esses novos ecossistemas. Isso vai desde estruturas de pontes, por exemplo, para eles se conectarem, comunicarem entre si. Isso vai desde soluções de oráculos, para eles mandarem informação entre si. Isso vai desde estruturas de disponibilidade de dados e validação, como, por exemplo, é o caso do setor de data viability. Então, percebam aqui a tendência. Novos ecossistemas pressupõem um aumento da infraestrutura dentro do Web3 para facilitar a vida do desenvolvedor. Então, essa é uma outra tendência que essa ascensão das segundas camadas estão gerando para o mercado. E, por fim, não tinha como falar do desenvolvimento das camadas de L2. Por que isso? Principalmente por conta do roadmap da Ethereum. Eu já comentei isso na live do desafio, né? Na terceira aula do desafio, eu comentei justamente sobre isso, quando a gente observava o roadmap da Ethereum, de Surge, ele tem um foco muito claro no segmento de rollups. E agora a gente vai ter a sua principal uma das suas principais atualizações, o EIP 4844, que vai reduzir em 20 vezes o custo, né, para as operações de rollups e tende a fazer a ascensão desse setor. Então, essas aí são as 4 principais tendências do mercado. O que a gente tem que fazer agora? Beleza, Orlando, descobrir as tendências. Agora você tem que pensar quais são os setores que vão crescer com essas tendências. Então, essas tendências, elas nada mais são do que revelações de dores e de fatores que vão puxar o mercado. E em cima dessas tendências, a gente desenvolve e compreende quais são os seus direcionamentos. Essa é a sacada, esse é o ponto que é mais interessante de se construir e de compreender em toda essa dinâmica. E aí, eu separei aqui os 5 setores que estou investindo. E aqui é um ponto que eu acho legal, até o pessoal aqui perguntando, né, da minha carteira, o pessoal que está até no OneCrypto Pro, não sei se alguém aí que está assistindo a live até agora, está no OneCrypto Pro, deixa aí nos comentários, já acessando a nossa comunidade, que, enfim, tem acesso à minha carteira, todas as minhas 12 teses de investimento, mas o que eu quero trazer aqui com vocês? Beleza, eu trouxe esses 5 setores. Agora a gente vai buscar setores que mais crescem. E aí, por exemplo, no caso, o primeiro setor que eu estou comentando aqui é o setor de plataformas de contratos inteligentes, no caso, né? E que, no caso, é o setor, por exemplo, do Ethereum. E, especificamente, no caso aqui da minha carteira, eu tenho mais Ethereum do que Bitcoin. Por quê? Porque eu estou vendo esse setor ter o potencial de crescer mais com as combinações ali do Ethereum, com o que o Ethereum está se desenvolvendo. E aqui, eu queria explicar então um pouco por que, por exemplo, eu tenho mais alocação em Ethereum do que em Bitcoin nesse caso específico. Que basta observar o quê? A utilidade das plataformas de contratos inteligentes. Se a gente observa os grandes casos de uso que a gente está desenvolvendo nas marcas institucionais, elas são, em grande parte, direcionadas para plataformas de contratos inteligentes. O PayPal está utilizando o Ethereum para sua stablecoin. A gente tem aqui, Starbucks, Reddit, Porsche, todos esses caras estão desenvolvendo programas ali de lealdade voltados para a dinâmica de mercado de NFTs, e tudo isso vai numa mesma linha de utilidade, de necessidade de programabilidade. E nesse quesito, eu acredito que a gente expande o conceito de cripto não só para a ideia de reserva de valor, mas para algo muito maior, para realmente a gente conseguir programar com consciência e segurança toda essa estrutura. Então, essa é a primeira sacada que eu tenho nesse sentido. E aí, somado a isso, com o fator do Ethereum, por exemplo, ter um tokenomics mais maduro, ter uma estrutura e uma diversificação de clientes, né? Se você pensa nos dApps, sendo clientes maior, que me faz, por exemplo, ter uma alocação maior em Ether do que Bitcoin. E, particularmente para mim, esse segmento que eu estou mostrando aqui para vocês agora, plataformas de contratos inteligentes, será o maior segmento do mercado de cripto no próximo ciclo. Eu acredito que esse segmento superará o tamanho, por exemplo, do segmento de reserva de valor, que é o segmento do Bitcoin. E aqui a gente tem alguns casos, né? Hoje a gente tem um segmento ali com 300 bilhões de dólares. Eu acredito que, cara, esse segmento pode multiplicar ali por 10 vezes, talvez até mais. E basicamente aqui a gente tem, né, o Ethereum, BNB, Cardano, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos, entre outros cases nessa linha. E aqui o pessoal perguntando, né? Quais são os principais contratos inteligentes? Aqui está basicamente na tela, né? Por market cap. Mas qual que é a minha visão? Hoje a minha visão é que o Ethereum está consolidado e as demais plataformas de contratos inteligentes, elas estão brigando muito por essa consolidação. E talvez, para mim, o que eu invisto em termos de plataformas de contratos inteligentes, eu estou investindo em algumas contrateses em relação ao Ethereum. Então, cases que eu olho e eu percebo que
eles podem dar uma alternativa caso a ideia de escalabilidade via rollups do Ethereum não funcione. Então, minha carteira hoje tem uma concentração em Ethereum e uma concentração em cases, em contrateses, a arquitetura do Ethereum para me blindar de eventuais problemas no roadmap do Ethereum. Então, acho que isso também é sempre importante, né? Porque a minha principal contratese em relação ao Ethereum, o que eu acredito que pode fazer o Ethereum dar errado e o Ethereum não funcionar, vai justamente, por exemplo, no caso de, por exemplo, a estrutura de rollups que eles estão propondo não funcionar. Então, se os rollups não funcionarem, quem está tentando fazer arquiteturas diferentes que podem segurar essa bronca, segurar esse problema? E aí vai um pouco nessa linha. E mais no Ethereum, percebam, não é só sobre o mercado, pessoal. A gente também, por exemplo, no meu caso do Ethereum, estou avaliando tokenomics, estou avaliando outros fatores. Até no final da live eu vou mostrar ali uma avaliação que eu fiz de um case, por exemplo, só para vocês entenderem, vocês terem a dimensão de como funciona todo esse processo, tá bom? E aqui, um ponto que eu estou focando bastante dentro das plataformas que eu estou investindo, são plataformas que estão focando nas estruturas modulares. Eu já comentei isso aqui para vocês, mas na minha visão, a grande quebra de paradigma que a gente tem hoje no mercado de cripto, em termos de plataformas de contratos inteligentes, é o abandono dessa visão monolítica, que é uma plataforma de contratos inteligentes que vai fazer todo o seu processamento para uma estrutura modular, que aí vai ter camadas, por exemplo, de execuções, como as Layer 1s, e, para mim, os cases que eu estou aportando são cases que estão indo nessa linha, porque eu acho que a modularização das blockchains é uma tendência inevitável. Então, pessoal, se vocês não conhecem esse termo, se vocês não sabem o que é modularização de blockchain, fundamental, estudem e entendam esse termo, assim, de verdade. Se vocês quiserem, eu até posso fazer uma live, eventualmente, explicando essa diferenciação entre blockchains modulares, blockchains monolíticas, mas aqui no canal eu já fiz uma live nessa linha. Pessoal, o áudio tá ruim, eu vi aqui que o Rafael comentou, só dei um check aí para mim, só para saber se o áudio tá bom ou tá ruim. Caso tenha dado alguma falha, tem uma pequena oscilação aqui na internet, talvez seja isso, Rafael, que agora deve ter estabilizado. Tá bom? Mas enfim, essa é a dinâmica que eu enxergo em relação a isso. E aí, por exemplo, um case que já me desagrada nessa linha de blockchain modular é Solana. Solana, por exemplo, é um case que me desagrada. Por quê? Porque, basicamente, eu já vejo ele fugindo um pouquinho dessa dinâmica de modularização. Não vejo eles estando tão abertos. A menos que eles conectem bem com soluções de data viability, disponibilidade de dados e comecem a mudar a sua dinâmica. Mas então é só um exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas eu, Orlando, particularmente, estou investindo em plataformas de contratos inteligentes, Ethereum e contrateses a Ethereum em termos de arquitetura, especialmente que buscam essa estrutura modular, essa estrutura de fragmentar suas partes e se desenvolver bem. Se você não conhece blockchains modulares, por favor, estude esse conceito. Acredite, esse conceito vai ser um dos conceitos mais importantes do próximo ciclo de alta e de um dado momento ele vai se tornar algo, vamos dizer assim, de senso comum. Eu sei que hoje pode assustar, mas acreditem se quiser, vai se tornar algo de senso comum. Segundo o ecossistema que eu estou com alocação, segundo setor que eu estou com alocação, são soluções de escalabilidade, L2. E por que isso? Justamente por conta do roadmap da Ethereum, do DeSurg, e desse processo que o Ethereum está fazendo de quê? De construir um espaço específico para as L2. Então, o que o Ethereum está fazendo? Ele está segregando transações de dados das transações regulares da sua blockchain. E aí criando um espaço específico para essas transações de dados, que a tendência é reduzir inicialmente com Proto-Dunk Sharding em 20 vezes o custo e no longo prazo, isso daqui é 6 meses, tá, pessoal? 6 meses. E no longo prazo, então vamos falar aqui de até 18 meses, essa atualização vai reduzir em até 100 vezes esse processo. Então, é isso que eu estou enxergando em relação a esses ativos. Essa é a visão que eu estou tendo em relação a esses ativos. Então, a gente vai ter um processo muito natural que vai conseguir construir isso. E aqui eu achei uma dúvida bem legal, né? O Crypto Game mandou se a Celestia vai ser a maior concorrente do Ethereum. Para quem não conhece o case Celestia, esse é um case de uma solução justamente de disponibilidade de dados. A ideia deles é viabilizar a customização de blockchains. Para mim, é um dos ativos mais promissores no mercado de cripto que ainda não lançaram token. Quem tem um pouco mais de facilidade, sabe, por exemplo, utilizar nodes, utilizar estruturas, cara, com certeza vale a pena estudar Celestia e testar Celestia. Até dentro do nosso roadmap de airdrops, a gente está olhando um pouco para esse case, que é um case que, particularmente, eu gosto muito. Então,
Então, assim, é um ponto que, cara, mas, foi mal, me perdi um pouco, mas o que eu penso em relação a isso? Não acho que eles sejam concorrentes, tá bom? Eu acho que eles são complementares e a Celeste abre um novo leque de escalabilidade para o Ethereum. Eu acho que o Ethereum precisa disso, mas a Celeste, sem sombra de dúvidas, quebra a hegemonia que a gente tem hoje de plataformas de contratos inteligentes. Isso é bom ou ruim? Para o mercado, isso é bom. Para as pessoas que estão só alocadas em plataformas de contratos inteligentes, soluções de infraestrutura, isso é ruim. E até particularmente a minha visão pessoal é que a nossa tendência é que cada vez mais a gente mude essa dinâmica e a gente pare de ter a super relevância que as plataformas de contratos inteligentes têm hoje. Eu acho que elas vão começar cada vez mais terem uma relevância menor. E aí, por exemplo, casos como a Celeste podem puxar essa linha, tá bom? Então, talvez no longo prazo ele impacte o Ethereum em termos de relevância. E aí a gente pode entrar até mesmo na era que os DEPs se tornem mais valiosos do que as soluções de infraestrutura. E aqui o segundo ponto das plataformas de contratos inteligentes é justamente essa redução de custo de até 20 vezes, que vai potencializar o processo de adoção desses cases. Então é fundamental ficar de olho, porque provavelmente esses cases vão ter TVLs altos, ecossistemas extremamente ativos, podem sair ali novos DEPs, novas aplicações que cresçam bastante. Então faz muito sentido acompanhar. E a gente também tem um roadmap muito, muito forte do lançamento de soluções de escalabilidade. Então, aqui também, para quem está buscando a ideia por exemplo, airdrops, etc., é fundamental. O pessoal que está perguntando sobre L2, o que eu acredito que é interessante, cara, para mim, principalmente, vejo com muitos bons olhos linha, scroll, a proposta da Taiko é legal pra caramba. A Arbitron até agora é o que entregou o melhor produto, apesar de ter um tokenomics ruim. A Polygon tá buscando ali, tem que melhorar produto, mas tem potencial bem interessante. Mas assim, cara, eu acho que esse é o ecossistema mais rico que a gente tem, especialmente para quem souber utilizar a ferramenta de airdrops. Porque a chance de você ganhar um airdrop numa solução de infraestrutura, se você utilizar ela por 2, 3 meses, com um volume minimamente interessante, isso eu estou falando de $200, por exemplo, ela é bem, bem viável. E foram os melhores airdrops que a gente viu nos últimos anos. Então, assim, para mim é um ecossistema que eu pensaria em interagir bastante, sabe? Se você tem tempo para interagir em cripto, eu não só selecionaria do ponto de vista de investimento de token para holding, mas eu também estaria gastando meu tempo interagindo com esse segmento. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, terceiro setor, que eu acho que vai ser é o terceiro setor que eu estou investindo dentro do mercado de cripto, é reserva de valor. Esse eu acho que é meio óbvio, que basicamente é o Bitcoin. Por quê? Porque, cara, apesar de tudo que eu estou falando de inovação, o Bitcoin ainda é a porta de entrada para grande parte dos investidores institucionais. E o Bitcoin ainda vai ter a maior avenida de entrada de capital, que vão ser os ETFs spots nos Estados Unidos. Então, isso potencializa muito o case, do ponto de vista de valorização. Óbvio, para mim, Bitcoin é uma posição mais defensiva da minha carteira, como se estivesse me protegendo. No momento que o mercado estiver um pouco mais estranho, provavelmente vou aumentar a minha posição em Bitcoin, aumentar a minha posição em Ethereum. Mas o Bitcoin também vai ser uma avenida de entrada de investidores institucionais. E é o ativo que ainda grande parte dos investidores institucionais lembram. Agora que o Ethereum está desbancando esse primeiro lembrar do Bitcoin. Bitcoin e Ethereum agora que eles estão começando a serem lembrados de formas mais iguais. Então, são dois cases que fazem muito sentido. E para mim, no caso do Bitcoin, ele vai estar presente nesse próximo ciclo de alta. Eu não tenho dúvidas disso. Então, é o outro ponto aí que eu destacaria, que eu acho bem interessante. E, basicamente, percebam como o Bitcoin, o ETF de Bitcoin, é uma destrava de valor significativa. Olha que coisa legal, né? O que os investidores institucionais achariam interessantes? Quando a gente pergunta de ETF de Bitcoins, nos Estados Unidos é o principal ponto que eles observam de interessante. Na Europa é o terceiro principal ponto que eles observam de interessantes, e na Ásia é o principal ponto que eles observam de interessante. Então, o ETF de Bitcoin mostra-se como um dos pontos que mais chama atenção, que mais se destaca dentro de todo esse processo. Então, para mim, aqui já vai mais um outro toque fundamental para vocês perceberem, tá bom, pessoal? E aí, seguindo aqui para o nosso quarto setor que eu estou observando, dentro de toda essa dinâmica, vai para os DeFis consolidados. Então, por que eu estou observando os DeFis consolidados? Porque, basicamente, esses são players que estão se desenvolvendo. Opa, o pessoal pediu aqui para subir um pouquinho o microfone. Melhorou aí o áudio, pessoal, do microfone? Tá bom agora?
Pô, beleza. Pessoal, me deem um feedback só para saber. Mas vamos lá. O que são aí esses DeFis consolidados? Basicamente são a gente chama, né, no mercado tradicional de blue chips. Cases que eles são muito robustos, muito fortes e que eles têm um risco muito baixo de perderem sua consolidação. Entenderam? Então, isso muda muito o jogo. Apesar de eles não terem tokenomics tão bons assim, tão fortes, tão resistentes, eles são muito bem consolidados, eles são muito bem estruturados. E aqui vai um exemplo de 2 cases aqui de DeFi que estão super em destaques aqui, só para essa imagem. Primeiro, Aave, observem o tamanho do mercado de Aave, como ele está se desenvolvendo bem. E o segundo são os cases de liquid staking. Observem isso, quando a gente olha de capital depositado na Aave. O principal capital aqui vai ser o da Lido, né? O STH, aqui o principal capital depositado. Depois a gente vem aqui, na outra posição, Rocket Pool, e depois aqui, ó, Coinbase. Então percebam que tem um ponto aqui. Então, por exemplo, aqui já é uma solução. E aqui já volta, né, naquele papo que a gente está falando do yield. Então aqui são 3 soluções que geram yield, renda passiva. Então aqui renda passiva se destacando. E aqui essa dinâmica. Naturalmente, esses tokens também vão precisar de serem tradeados. E aí onde que a gente cai no outro ponto de renda passiva são pools de liquidez, como Uniswap V4. Então perceba aqui como a gente constrói uma clareza ali nesses setores. Apesar de não terem os melhores tokens, são setores que fazem muito sentido, que estão muito bem estruturados, tá bom? E o outro ponto é também a ascensão aqui, especialmente desse mercado de renda passiva dentro do ecossistema do Ethereum, mas eu expando isso para todo o mercado de staking, especialmente depois da atualização do token pool, que vai um pouco nessa linha. E aqui eu gostei de um comentário bem legal que eu achei do Cláudio, que ele perguntou, cara, mas a Curve não prejudicou muito esse segmento? Não prejudicou muito essa confiança? E até eu vi a galera perguntando, né, sobre a minha opinião sobre o que eu acho da Curve, da Aave, que deu suporte para a Curve. Cara, realmente, Curve foi um risco sistêmico, deixou muito claro que o mercado de cripto ainda é frágil do ponto de vista de liquidez. Na minha opinião, a Aave se posicionou daquela forma justamente para evitar um contágio maior em todo o ecossistema, e ter a capacidade. Mas assim, eu não vejo a Aave assim saindo com tanta fraqueza nesse caso. Para mim, eu acho que assim, a Aave tomou a decisão de evitar o contágio de mercado e evitar de impactar tanto o seu produto, seu token holder. Mas a gente viu quase que um caso de too big to fail dentro do mercado cripto, por incrível que pareça. E aí isso faz a gente refletir bastante sobre, cara, até onde, por exemplo, grandes detentores de tokens podem se alavancar e em algum momento os protocolos, os players vão dar um bailout. Isso, assim, eu acho que é um ponto de reflexão bem importante. Para mim, a Aave se protegeu nesse primeiro momento, faz sentido, justificável a atitude, mas eu espero muito que nas próximas atualizações de gestão de risco da Aave, isso vai ser uma coisa que eu acompanhar de perto, porque isso vai definir um pouco do quanto eu vou estar alocado ou não do protocolo, eles considerem mais essa dinâmica de liquidez e eles se estabilizem para evitar que eles caiam em problemas como esse que aconteceu com o founder da Curve tendo se posicionado daquela forma. Então, acho que esse é o ponto que é importante de se refletir, de se entender dentro dessa estrutura, tá bom? E aqui eu reforço mais um outro ponto da parte de yield, de renda passiva, basicamente na parte de liquid staking, staking líquido, que é o pós-the-merge, a gente tem essa correlação entre a dinâmica, né, de renda passiva do mercado cripto. Então a gente começa a ter essa correlação de renda passiva do mercado cripto e é natural também que quando a gente começa a ter uma alta atividade na rede do Ethereum, esse ponto se expanda. Eu não acharia estranho, por exemplo, em um dado momento no ciclo de alta a gente pagar 16% ao ano de APY de renda passiva para quem estiver fazendo staking em Ethereum, tá bom? Pô, o pessoal levantou aqui e reclamou, cara, que não tá tendo like na live, pô, galera. Vocês sabem que eu não acompanho, eu nunca peço like, mas, pô, se tá com pouco like, deixa aí o like, galera, vai. Faz essa maldade aí comigo, não, pô, mais de 500 pessoas aqui acompanhando, vou feliz pra caramba. Pós-desafio, galera veio em peso, tava até com medo que não consegui mandar os áudios a tempo lá no grupo, eu tive que mandar mensagem em texto pra galera. Mas, pô, manda aí o like. Galera falando que tem margem ainda, tira o like do stake, exatamente, galera, tira o like do stake. É isso daí. Pô, legal. E por fim, quinto setor que eu quero trazer aqui para vocês. É o setor de infraestrutura. Então a gente tem ecossistema. Por que eu estou trazendo esse setor de infraestrutura de novos projetos? E aqui especificamente eu estou trazendo o setor de oráculos, no caso da Chainlink aqui.
porque basicamente esse setor é um setor que ele vai ser fundamental para todos os ecossistemas de Layer 2. Todos os ecossistemas de Layer 2 precisarão de soluções de infraestrutura, especialmente soluções de ponte, soluções de oráculos e soluções de disponibilidade de dados. Esses três vão ser essenciais se a gente quer chegar nesse novo patamar de escalabilidade de cripto. É fundamental que a gente faça esse processo, pessoal. É essencial que a gente faça esse processo. Então, naturalmente, não poderia faltar cases nessa linha. E aí, por exemplo, para mim, por exemplo, Chainlink está na minha carteira. Apesar do tokenomics ruim, eu vejo que eles estão trabalhando nessa linha. Eu ainda acho que faz sentido ter uma pequena alocação em Link. Assim como, por exemplo, o Celestia é um case que eu estou acompanhando aí já mais a viés de airdrop. Então, é um pouco dessa dinâmica de investimento que eu estou fazendo. Tá bom, pessoal? E aqui eu achei uma dúvida bem legal do Igor Trindade, que ele perguntou: Orlando, mercado de AI, você crê que é um pouco forçada a junção de AI e cripto ou o setor prematuro demais para vir a subir? Cara, o que acontece? AI já foi um hype que passou. Apesar de eu achar que AI pode ser uma das nossas grandes revoluções da nossa geração e vai estar frequente, AI teve o seu ciclo agora de alta de relevância nesses últimos meses, e isso também se refletiu nos projetos que tinham o AI como narrativa dentro do mercado de cripto, mas de uma forma muito mais especulativa. Por quê? Porque os projetos de cripto que usavam AI estavam usando aquilo ali de uma forma muito imatura ainda. E por conta disso, a gente não está vendo mais esse segmento subir. Para mim, agora não é time. Por isso que eu não estou olhando para AI. Porque você entra no segmento de dApps, que ainda é um segmento muito novo, muito recente, e dApps de AI que estão usando uma tecnologia que também ainda é muito nova, muito recente. Para mim, subiram realmente por um fator especulativo, hype do AI, mas eu não sei se eles vão conseguir se consolidar e se manter tanto. E para mim, eu prefiro investir em coisas que são muito mais claras no meu processo. E quando eu falo muito mais claras no meu processo, estou falando principalmente na parte de infraestrutura do mercado cripto, porque a gente tem roadmaps claros, a gente já tem ecossistemas consolidados, dApps utilizando essa infraestrutura, do que tentar só pegar uma trend que está sendo muito comentada no mercado, entendeu? Esse é um pouco do racional que eu estou fazendo. Então, no fundo, o que eu quero falar para vocês é isso, né? Compreender da forma correta. E aí eu entro no segundo ponto que eu acho legal, que é, beleza, Orlando, agora eu sei os setores, você me deu um certo norte, agora é fazer minha análise fundamentalista dos ativos e investir em eles. Sim, sim, mas eu acho que tem um passo além. Tem um estudo do tokenomics junto a esse processo de análise de setor no mercado de cripto. Por quê? Porque se a gente estivesse no mercado tradicional, você compraria uma ação e a ação estaria refletindo naquele crescimento, lucro, entre outras coisas, dos ativos. Como a gente não está no mercado tradicional, que isso fique muito claro, então não é sobre comprar ação. Aqui, cara, é sobre você entender como vai ter ali distribuições de tokens, como você pode investir da melhor forma. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Compreender a forma correta de investir no setor é tão fundamental quanto encontrar um segmento que tem bom potencial. E por isso que a gente tem que estudar e entender, e por isso também que eu estou seguindo duas estratégias na minha parte de investimento. E aqui eu só queria trazer um exemplo de um resumo, né, de como eu faço essa análise. Então, aqui é um print da primeira edição da carteira do OnCrypto Pro. Agora eu quero aproveitar que, pô, vi que uma galera do OnCrypto Pro tá aí. Pô, pessoal que tá no OnCrypto Pro, primeiro, comenta Pro aí no chat, só para eu saber que o pessoal tá aqui. E quem já acessou a carteira, o que vocês acharam até agora? O que vocês estão achando até agora da experiência, da plataforma, dos conteúdos, da carteira? Vocês estão curtindo? Deixa aí no chat só para o pessoal saber como é que está sendo a experiência. Quem não sabe, né, na sexta-feira a gente abriu as primeiras 400 vagas do OnCrypto Pro e o pessoal já está comparecendo lá, já está aproveitando toda a enfim, o conhecimento que eu pude compartilhar lá e basicamente, né, tá fazendo parte também aqui, recebeu aqui por exemplo, esse insight. Isso daqui foi o quê? A primeira edição da carteira, que eu resumi um pouco de como eu faço meu processo de análise para eventualmente alocar em um determinado ativo. Então aqui, por exemplo, vou explicar para vocês como foi esse processo. Primeira coisa que eu defino, galera, é o meu processo de tese. Então, identifiquei um ativo que eu acho interessante, que faz sentido depois de fazer esse processo de análise. Primeiro case, tese do ativo. O ativo, para mim, é voltado para a parte de mercado de liquid staking, sendo o canal de acesso, né, do STET, um dos principais colaterais do mercado cripto. Eu até mostrei aqui para vocês que, por exemplo, dentro da AVE é o principal colateral.
Por que eu estou trazendo isso? Beleza, então é um ativo que já consolidou, já encontrou fit de mercado. Então, realmente, em mercado, ele está bem associado. Segundo ponto, e aí a gente, basicamente são os fatores que podem potencializar esse ativo. A gente tem, né, justamente a ascensão do mercado de liquid staking, ascensão, expansão para novos ecossistemas, eles vão ter a possibilidade, né, de oferecer liquid staking, por exemplo, nas segundas camadas, em outros cases para conseguir se consolidar, e possibilidade de saque depois dali do V2, depois que a gente teve o Shanghai Fork. Isso cresceu muito o mercado de staking líquido e de staking de modo geral no Ethereum. Então, narrativa, principalmente de crescimento de segunda camada e ecossistema voltados para staking e adoção de cripto, né, por grandes marcas, por grandes players, justamente esse processo de institucionalização, essa busca por yield de investidores institucionais. E aí aqui entra um pouco, talvez, o fator que baliza a nossa alocação. Pô, Orlando, você está falando que Lido é um case que tem muito potencial. Aqui você está falando de 10 a 20 vezes. Por que então você não está tão alocado nele, que eu até vi que essa foi a dúvida? Principalmente por isso daqui. O tokenomic possui uma estrutura muito similar a DEPs consolidados, com um formato de governança. E pode potencialmente se tornar um gerador de dividendos. Mas percebam aqui, ele pode potencialmente se tornar esse gerador de dividendos. Então, apesar de ele estar no setor bom, o token não é tão bom assim. E aí, você tem que entender a sua dinâmica, você tem que entender a sua estrutura para se posicionar, para se compreender e eventualmente não tomar um risco desnecessário na sua alocação. Então aqui contra a tese, né, principalmente questão de dinâmica regulatória e baixa utilidade do token e dependência do ecossistema do Ethereum. Então, dinâmica regulatória é natural, o mercado de staking vai passar por pressão regulatória, ele está fazendo um formato que lembra muito estrutura de yield, lembra muito estrutura de renda passiva, então é natural isso. Token de baixa utilidade é justamente o que eu falei da função de governança e dependência do ecossistema do Ethereum. Acho que aí fica um pouco claro. Lido hoje, ele tem sua receita majoritariamente feita só de STH. Ele não conseguiu entrar em outros ecossistemas. Aqui falei um pouco do potencial do ativo, muito do racional, né? Por conta do mercado de liquid staking poder crescer ali até 3 vezes em Ether. Então, naturalmente, se o Ether cresce ali mais 2 vezes, ele consegue entregar esse potencial retorno. E o racional trata-se de um ativo com tokenomics dormente, mas com grande market share de uma das narrativas, né, de uma das tendências mais relevantes do mercado. Então, isso aqui, por exemplo, é o meu processo de análise para eu definir que eu aloquei em Lido e definir uma determinada alocação em Lido, que aí o pessoal da Pro teve acesso aí. Pô, caraca, né? Tem bastante gente da Pro, que isso? O pessoal da Pro, quando eu perguntei, subiram aqui tudo. Eu vi que o pessoal teve uma galera que não conseguiu acessar, não conseguiu, né, fazer parte dessas primeiras vagas da Pro. Fica tranquilo que no final da live a gente pode abrir umas vaguinhas aí para vocês. Óbvio que o pessoal que entrou na sexta-feira vai ter a melhor condição, mas fiquem tranquilos que no final da live a gente conversa, eventualmente a gente abre aí mais uma possibilidade para o pessoal, tá bom? E aí, aqui o que eu quero passar para vocês no final também são as estratégias que eu vou seguir em cima dessa dinâmica. Então, eu mostrei isso, né, na aula de sexta-feira. Quem estava no desafio Endgame na aula final, eu expliquei exatamente como eu vou fazer isso. Mas como eu estou mostrando aqui os setores, a maneira que eu estou analisando, eu acho justo também eu explicar para vocês aqui as estratégias que eu vou seguir. Então, na carteira do pessoal da Pro, basicamente, a gente vai focar em setores consolidados, com narrativas claras, né, com tendências claras. Então, é isso que eu mostrei. Eu busquei mostrar, olha, aqui eu estou vendo clareza nas tendências, então por isso que eu estou alocando nesses ativos. Projetos com tokenomics bons ou com potenciais catalisadores. O que é catalisador? Fatores que geram especulação, fatores que geram ânimo na galera, a galera fica interessada, a galera fica querendo interagir, fica querendo utilizar. E tokenomics bom, basicamente token bom, à medida que cresce-se aquele setor, cresce-se aquela aplicação, aquilo se reflete no token e aquilo ajuda. A localização majoritariamente infraestrutura e, né, alocação em 4 setores. Na verdade, aqui eu considerei Layer 2 e plataforma de contratos inteligentes como um setor só, mas se a gente pensa aqui de uma forma destrinchada, a gente está falando de 3 setores, e uso, né, de modelo de portfólio para analisar esses ativos a partir de que pilares, né? Então, o modelo de portfólio nada mais é, pessoal, que é uma metodologia que você cria, né, uma análise qualitativa e tenta quantificá-la, atribuindo notas, atribuindo informações. O pessoal que está na Mercúrio, tá na OnCrypto Pro, o pessoal que está no OnCrypto Pro, ele vai ter bastante dessas informações, e basicamente um pouco dessa metodologia de como fazer os ativos aí nas próximas trilhas, especialmente na trilha intermediária, que eu vou liberar as aulas ali logo menos. Mas aqui, basicamente, o que eu fiz? Análise de potencial do setor, análise da capacidade de entrega do time, análise da qualidade do produto, análise de tokenomics e política monetária e análise da dinâmica de risco. Então, é assim que eu estou
me balizando para tomar a minha decisão, para conseguir utilizar isso da melhor forma possível. E também, para o pessoal que não sabe, temos sim a carteira de airdrops lá também. E por que eu criei a carteira de airdrops? Eu acho que antes de eu explicar, né, as teses, porque basicamente eu acredito que agora a gente está com um monte de ecossistemas novos. E 24 para mim vai ser um ano e 25 recheado de airdrops. E isso me faz acreditar que a gente vai ter um potencial muito legal para esses ecossistemas, para essas estruturas. Então aqui, foco no caso de infraestrutura, focos em projetos bem capitalizados, setores competitivos, acompanhamento realmente muito próximo da comunidade e foco em prova de humanidade para garantir esses airdrops. E aqui só uma ideia, né, do que a gente está cobrindo, que a gente está cobrindo desde projetos mainnet de infraestrutura, entendendo como que eles estão aplicando, desde estruturas de aplicações, como também projetos que estão em testnets, que também vão ali para a linha de infraestrutura e aplicação, então algo bem interessante. E sempre, e eu acho que esse talvez seja o insight mais importante de tudo que a gente está fazendo aqui, é entender a dinâmica dos próximos ciclos. Então, a gente sempre entende os ciclos, sempre entende como isso está funcionando, e a ideia é realmente, no momento que acontece alguma coisa, você fazer esse processo de consolidação, você fazer esse processo de investimento. Particularmente no mercado de cripto há 5 anos, então estou acompanhando bastante, né, esse mercado, estou vivendo esse mercado muito, até mesmo nessa própria dinâmica, né, quando a gente pensa em análise fundamentalista, desde sempre. E um dos pontos que eu mais reflito e que eu mais acompanho é justamente que a ideia de aprender a realizar em momentos de ciclo é algo muito, muito complexo para a maioria das pessoas. Então é fundamental a gente entender, a gente estudar e, naturalmente, saber momentos que a gente precisa realizar. Então, esse é um ponto que eu sempre estava refletindo. Beleza, pessoal? E aqui é a pergunta que eu sempre faço, né? Você está pronto para o ciclo? Por que eu estou fazendo isso? Porque, cara, eu quero dar, enfim, dar uma outra possibilidade para quem ainda não fez parte do OnCrypto Pro. Eu vi que algumas pessoas no chat estavam tristes. Óbvio que não vai ser uma oportunidade igual ao pessoal que, enfim, estava na lista de espera, que compareceu aí nesse final de semana, mas vou dar uma oportunidade. Sempre comento, né, dessa frase. Primeiro ciclo você perde, segundo ciclo você aprende, o terceiro você ganha. Mas por que essa frase, né? Muita gente pergunta, pô, cara, por que não dá para ganhar dinheiro no primeiro ciclo? Não é que não dá, mas aí são as pessoas que ganham dinheiro no primeiro ciclo. Por quê? Porque na maioria das vezes elas não entendem como funciona um ciclo de mercado, elas se empolgam quando o mercado sobe demais, elas se assustam quando o mercado cai 80%, 90% nos cases, elas às vezes seguram ativos que elas não deveriam estar segurando, porque elas não estão aceitando, enfim, alocar em outros ativos que têm mais potencial e eventualmente aceitar que tomaram alguns prejuízos, erraram algumas séries de investimentos. Então, é muito natural as pessoas tomarem esses erros e esses erros eles são combatidos à medida que você tem experiência no mercado, à medida que você ganha esse processo. E aí, vou fazer novamente o mesmo convite que eu fiz na sexta-feira para uma galera que estava me acompanhando, que é de fazer essa jornada comigo. Quem quiser fazer é parte do OnCrypto Pro. Eu sei que muita gente nem estava sabendo, né, direito o que é o OnCrypto Pro, então eu vou aproveitar e vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, se vocês me permitirem, só para eu explicar, né, qual que é a ideia aqui, o que a gente está trazendo aí para a galera. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês entenderem, né, o que é o OnCrypto Pro. Mas o OnCrypto Pro é uma plataforma 100% em língua portuguesa que eu desenvolvi para as pessoas que estiverem me acompanhando. Então, quando você entra aqui no produto, você já tem aqui a nossa live de onboarding explicando tudo que você vai encontrar no produto. E aqui você entra, você tem acesso às nossas trilhas. Então, aqui, basicamente, você consegue ter diversas informações desde a nossa carteira. Então, aqui, semanalmente, vocês vão receber a nossa carteira, que eu vou aportar 100 mil reais no meu capital pessoal a partir de sexta-feira. Então, sexta-feira eu faço o meu primeiro aporte na carteira para vocês. Estou deixando a galera que ainda quer entrar no Crypto Pro, entrar todo mundo para a gente fazer uma live e mostrar esse processo. Também vai ter acesso, né, à nossa carteira de airdrops, então com passo a passo de diversos cases do que a gente está investindo, como a gente está construindo as teses, e também vai ter acesso a 3 trilhas. A trilha iniciante, que a gente vai liberar ali as demais aulas entre hoje e amanhã, já finalizei grande parte, está, enfim, no processo de edição para estar na melhor forma possível para vocês. Depois a gente vai ter nossa trilha intermediária, nossa trilha avançada, tudo vai ser liberado até sexta, o pessoal pode ficar tranquilo. E aqui, né, só para quem quiser ter uma ideia, a gente tem, por exemplo, o curso Traduzindo Cripto, que a gente explica todos os conceitos de cripto, passo a passo, o pessoal que acompanhou viu como que é de tática, tipos de investimentos, corretoras do zero, usuários do zero, processo de avaliamento de ativo, como você monta a sua primeira carteira, ciclos de mercado, opções, estratégias com opções, análise fundamentalista, análise de tokenomics, análise de risco, construção de portfólio,
questão de gestão de interação on-chain para quem quer fazer renda passiva, análise do ecossistema de criptomoedas, análise ali de dinâmicas de narrativas e catalisadores, estudos de novos setores do mercado cripto, airdrops, dinâmicas de reflexão sobre renda passiva, se faz sentido, não faz sentido, aprendizados como você continuar a sua caminhada, né, e se tornar um cara bom nesse aspecto. Também airdrops, né, a gente tem o curso de airdrops e a carteira de airdrops, e também a gente tem o curso, a gente tem, no caso, a carteira do um Crypto Pro, enfim, também com o pessoal tendo suporte, né, tendo dúvida, a gente está com o time ali respondendo sempre tudo do curso. Então, isso daqui que é o One Crypto Pro, para quem estava interessado. E eu prometi, né, que a gente ia dar uma condição especial. Pessoal que está perguntando no sorteio, pessoal, o sorteio do One Crypto Pro, ele vai ser feito provavelmente na quarta ou na sexta-feira, na quarta ou na quinta-feira, quando a gente fechar as vagas, fechar as inscrições. Se alguém tiver comprado, a gente faz o reembolso e ganhar o sorteio, a gente faz o reembolso, podem ficar tranquilos. Mas quem tiver interessado aí no Crypto Pro e ter acesso à minha carteira de investimentos, que eu investi R$100.000, ter acesso a uma carteira de airdrops, que a gente vai mostrar aqui, por exemplo, passo a passo dos cases que a gente está interagindo visando airdrops. Esse aqui é só um exemplo de um dos casos, que é o ZK Sync, que o pessoal recebeu já. Ter acesso a mais de 60 horas de conteúdo sobre o mercado de cripto, com todas as nossas trilhas, todas as informações que eu mostrei aqui para você. Ter acesso a um resumo semanal para não perder tempo, né? Então, ali é um resumo de 5, 10 minutos de informação e ter acesso aos melhores dos melhores, o All Stars, né, que a gente vai chamar aí diversos nomes do mercado de cripto da aula para vocês. Aqui a gente já tem confirmado, por exemplo, Caio Vicentino, que é especialista em DeFi, Augusto, especialista em time de mercado, Giovanni, a especialista em tokenomics, economics design, a maior consultoria de tokenomics do mundo. Enfim, também ter o bootcamp do ciclo definitivo, que a gente vai refletir sobre o processo de realizar lucros, entender dinâmicas de ciclo de mercado. Pô, tem essa oportunidade. E assim, eu escutei muitas objeções do pessoal conversando hoje que não tinham tempo. Fiquem tranquilos, a gente vai ter uma carteira, que é a minha carteira, que vocês vão conseguir ter todas as minhas análises, todas as minhas visões de cripto. Vocês vão ter o resumo semanal, que pô, a gente vai pegar as lives, vai pegar os acontecimentos mais importantes, resumir tudo para você realmente conseguir ganhar tempo e investir de forma profissional no mercado de cripto, né? Investir da forma correta no mercado de cripto. Se você é iniciante também, a gente vai fazer o passo a passo, acho que vocês viram ali as trilhas. Realmente a gente começa a falar sobre segurança de wallet, para você não ter risco, fala sobre segurança em corretoras, fala sobre os conceitos iniciais em cripto. Realmente a gente faz da forma mais simples do possível para que você possa entender. Se você é expert também, pô, a gente traz sobre airdrops, sobre tokenomics, sobre opções, sobre estratégias avançadas, sobre estratégias no chains, novos ecossistemas do mercado de cripto. A gente realmente busca trazer isso de forma muito profunda. E realmente eu falo que no caso do One Crypto Pro é uma questão também de propósito para mim. É uma questão de realmente poder apresentar algo que eu acredito, que eu acho interessante, que eu acho que faz sentido. Acho que algumas pessoas até viram, né, o vídeo, né, documentando um pouco sobre essa nova era que eu acredito. E assim, somando aqui tudo que custa um Crypto Pro, sinceramente, poderia cobrar mais de R$12.000. Isso daí, cara, preço de cursos que eu faço no exterior, ou preço, por exemplo, vou pegar o exemplo, cara, Ethereum Barcelona, viajei para Barcelona só para falar com os caras mais relevantes, cara, gastei, sei lá, 5, 6 mil reais de passagem, mais uns 5, 6 mil reais de hotel, mas ali o tempo ali dentro. Então, isso, cara, pô, eu poderia cobrar tranquilamente só, porque é só o custo de, por exemplo, uma viagem que eu faço para o exterior para trazer informações, insights para vocês, ou um curso que eu faço para me qualificar mais nos meus processos de análise. E, enfim, oferecendo todos esses benefícios, né? Carteira mensal com o meu capital, tomando risco, carteira de airdrops com um time, né? Que o Thiago e o Juan, que faturaram mais de 200 mil em airdrops nos últimos meses, mais 60 horas de conteúdo, resumo semanal, todas as informações. No caso, se vocês acessarem agora a lista, a LP, né? Com as vagas disponíveis, se alguém está interessado, vou até mandar aqui a LP para vocês, vocês vão ver que ela está custando R$2.500. Então, se alguém acessar aqui a LP agora, está custando um Crypto Pro R$2.500. Mas vou fazer a última oportunidade de vocês pagarem mais barato no Crypto Pro, que é que basicamente não vai ser o mesmo preço, né, que a gente fez ali para a galera que estava na lista de espera, mas eu vou dar R$300 de desconto para quem está na live agora. Então, se você está na live agora, quer fazer parte do Crypto Pro, acessa a LP, digita o cupom LIVE300, que você vai ter R$300 off. Então, agora você tem a oportunidade de comprar só nessa live, né, o One Crypto Pro por menos de R$2.200, basicamente, menos de R$7 por dia. O preço ali daquela long neck que você vai na balada e você toma aquela última saideira, aquela cerveja quente. Então, se você economizar aquela cerveja,
você vai ter esse desconto aí. Então, se você quer fazer parte do OnCrypto Pro, R$300 de desconto agora para quem está na live. Só entrar no link da lista na LP. Mandei aí a LP para vocês, também vai estar na descrição. E eu vi que algumas pessoas têm um NFT de aniversário e a guilda. Pessoal que tem guilda do Casta e NFT de aniversário, só entrar aqui, me manda uma mensagem no WhatsApp de suporte. Quem tiver NFT do aniversário e a guilda, que aí vocês têm uma outra condição que eu anunciei na live de sexta-feira, que é o desconto de R$500 para quem é da guilda, para quem quem tem o NFT de aniversário. Mas quem não tem, cara, última oportunidade de pegar o OnCrypto Pro com desconto, né? Aqui, pelo menos aqui dentro das nossas lives. R$300 off aí, tô liberando aqui o cupom. Então, quem quiser aí, até se alguém pegou, testa aí o cupom. Que se está funcionando, mas só entrar aqui, link da LP, tem toda a informação. E, pessoal, se vocês estiverem com alguma dúvida, né, sobre como funciona a assinatura, como funciona tudo, mandem aí no chat, que eu posso ir respondendo, posso ir explicando, posso mostrar até um pouco mais do que a gente tem de funcionalidade aqui, tá bom? E quem tem a guilda ou o NFT, só manda uma mensagem aqui no WhatsApp de suporte. Ou se você também está com alguma dúvida, alguma dificuldade, pode mandar o WhatsApp de suporte identificando que você tem a guilda ou o NFT, que aí tem uma outra condição que a gente já comentou aí para vocês. Então, só comentar. Beleza? Deixa eu mostrar então mais uma vez aí, enquanto o pessoal vai entrando aí na LP. Cara, eu queria mostrar uma outra coisa que eu achei muito legal que a gente construiu e que a gente vai liberar essa semana para o pessoal que está na assinatura, que, cara, assim, foi um trabalho fenomenal, que eu tenho que dar todo o crédito do mundo para o Thiago, que ele mandou muito, muito bem, que foi o processo que a gente fez de catalogação de airdrops. Então, o pessoal que está interessado em airdrops, né, a gente já comentou bastante sobre isso aqui. Quem tiver no OnCrypto Pro, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, vai ter acesso a essa planilha bem aqui. A gente está organizando para fazer uma live só sobre isso, que basicamente a gente separou desde os tiers, né, do que é mais relevante dos airdrops. Então a gente aqui separou os principais tiers e a gente passou o passo a passo de como você potencialmente pode pegar um airdrop. Então só mostrar aqui no caso do Layer 0, a gente analisou o funding que eles receberam, a fase que eles estão, se eles estão no mainnet, data de lançamento, confiança na possibilidade de lançar token, qual que é o status. A gente separou aqui os links dos sites, o passo a passo para você aumentar a sua chance de qualificar para o airdrop, explicando tudo de forma detalhada. Então aqui, isso aqui é a gente fez isso para mais de 25 airdrops. Esse daqui é só um exemplo do que vocês têm direito dentro do OnCrypto Pro. Cara, sinceramente, para mim, essa planilha aqui que eu mostrei agora para vocês, só ela já valeria ali todo o preço da assinatura, que vocês não fazem ideia do trabalho que deu para construir essa planilha, para construir toda essa informação para vocês. Então, se vocês querem fazer parte, mais uma vez, mandar aqui, ó, para vocês o link da página de vendas e para quem quiser acessar. E aqui, só reforçar o cupom da live, live300, quem clicar aí, live300, R$300 off, e que vai ser válido aí para as pessoas que estão acompanhando a live. Aí, última oportunidade de pagar barato no OnCrypto Pro. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat, enquanto isso. Só antes da gente fechar aqui. Pessoal, deixa eu ver. Está tudo certo. Aqui, peraí. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida também, é para mim, não é para mim, reforço, só acessar aqui o WhatsApp, o nosso WhatsApp de suporte, manda uma mensagem lá que a gente vai conseguir ajudar vocês da melhor forma possível. Só mandar uma mensagem lá no WhatsApp que a gente vai conseguir responder tudo que vocês tiverem de dúvida ali em relação à assinatura, qualquer coisa, tiver dificuldade de pagamento, qualquer coisa nesse aspecto, só mandar lá, tá bom? Beleza? Então, cara, eu acho que é isso. Pô, espero de verdade que... Enfim, vocês tenham gostado. Espero de verdade que quem ainda não tinha pegado o OnCrypto Pro tenha ficado feliz com essa surpresa, com essa possibilidade que a gente tá passando aí para vocês. Pô, R$300 de desconto. Aproveitem de verdade, porque a assinatura tá bem legal. Quem tá dentro da assinatura
deu um feedback muito, muito bacana sobre toda a experiência da assinatura, toda a facilidade. Então, assim, eu fico feliz. Mostrar uma última vez aí a plataforma, cara, que eu tô orgulhoso pra caramba da plataforma que a gente construiu, como que ela ficou fácil em termos de experiência do usuário. Igual eu falei, quem fizer parte aí vai ter um acesso a algo fenomenal, que nada mais é do que, basicamente, né? Você entra aqui, para quem entrar, faz a live de onboarding, entende todo o processo de assinatura. Você vai entrar nas trilhas, você vai ter informação de todas as trilhas, né? Do que a gente vai ter. Então, por exemplo, Orlando, eu já sou um pouco mais avançado, fica tranquilo. Na trilha avançada, você vai ter, por exemplo, aqui aulas sobre gestão on-chain. Então, você vai saber, cara, como proteger seus ativos, como preparar você para esse ambiente. Análise de ecossistemas de cripto relevantes. Então, você vai ter uma passagem sobre os principais ecossistemas do mercado de cripto, eventualmente sobre como você estudar novos setores. Então, você vai entender as principais ferramentas, as principais informações sobre airdrops, cara, histórico de movimentações, principais plataformas, testnets, principais influencers. Então, vai ter muita, muita informação relevante, por exemplo, para quem é avançado. Quem está iniciando, cara, só dar um exemplo aqui, cara, só essa trilha para mim já vale muito. Carteiras do zero, como selecionar carteira, dicas de segurança, tutoriais da soft wallets, de forma super, super simples, corretoras do zero, como selecionar corretoras, dicas de segurança, checklist de segurança. Então, realmente, bastante informação aí para vocês. Fora aí os mapas de airdrops. E caso você tenha qualquer dificuldade, né, a gente tem a nossa comunidade. Então, a nossa comunidade, a gente está lá respondendo todo mundo que tem dúvida sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está comentando. Então, a pessoa consegue vir aqui, comentar, realmente ter todos os insights, todas as informações. Então, tá bem bacana mesmo a plataforma. Tô super, super feliz com vocês. E, pessoal, tô vendo que algumas pessoas estão comentando, Orlando, tenho Gota, tô na comunidade do Casta, tem alguma condição especial? Só chamar no WhatsApp. Pessoal que tem Gota e que tá na comunidade do Casta, manda mensagem agora aqui nesse WhatsApp que a gente vai responder, porque realmente a gente deu uma condição especial para essa galera. Quem não tem e quem quer ainda pegar, cara, o desconto que só vai ser válido nessa live, live 300 reais de desconto para vocês aproveitarem. Tá bom, pessoal? Então, acho que o que eu tinha que passar aqui para vocês é isso. Espero de verdade, do fundo do coração, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para chamar. Aproveitem a oportunidade de comprar um Crypto Pro por preço barato, que senão vocês vão pagar 2.500, vão se arrepender. Ou mais do que isso, vocês não vão entrar, vão perder todos os nossos processos de airdrops, todos os nossos posicionamentos de mercado. E, cara, se você perder só a possibilidade, por exemplo, só a carteira de airdrop, só aprender aquelas interações ali com a ZK-Sync, às vezes você vai pagar um preço muito mais caro do que esses R$2.500. É um custo de oportunidade muito mais alto. Então, de verdade, aproveitem. E quem está perguntando sobre os conteúdos, sim, todos os conteúdos que a gente postou lá no Crypto Pro, além do vídeo, a gente disponibilizou todos os PDFs. Então, você consegue baixar PDF, anotar, entender. Cara, é super, super tranquilo mesmo, de verdade. E o pessoal gostou bastante. Eu prometo para vocês que vai ser uma das melhores plataformas em termos de experiência do usuário. Só mostrar aqui para vocês, só para a galera perguntou, cara, do PDF. Eu sei que ia fechar a live, mas o pessoal perguntou. Aqui, ó, cara, só para vocês terem noção do que eu tô falando. Vocês clicam aqui, ó, começar, ou traduzindo cripto. Você cai aqui na aula. Então, a aula aqui, fácil, explicando tudo que está acontecendo no mercado, com qualidade boa, áudio bom. E você pode clicar aqui, ó, PDF. Você clica aqui PDF, você já baixa o PDF e já tem acesso ao PDF da aula, com tudo que a gente apresentou na aula. Vou pegar aqui, cara, um exemplo, cara, aqui, olha essa aula, que fenomenal. Aula do Casta, cara, uma aula de 50 minutos ensinando tudo que você precisa saber sobre Bitcoin pro Proof of History, explicando realmente todo o passo a passo, todas as informações relevantes, cara. Isso aqui vale ouro, de verdade. Então, só você, e aí se você chegar aqui e clicar, você ainda baixa o PDF da aula do Casta e tem todas as informações da apresentação, consegue fazer anotação, consegue fazer tudo ali dentro da plataforma. Isso aqui é só o exemplo e justamente o que a gente passou aqui para vocês. Tá bom? Então, quem quiser fazer parte, só reforçar mais uma vez, às vezes alguém não entendeu o processo do cupom, entra aqui nessa página, deixa eu mostrar aqui para vocês até o passo a passo, você vai entrar aqui na nossa, na LP aqui da nossa página, aqui tem toda a explicação de tudo isso, inclusive tem 7 dias de garantia. Se você não gostar do produto e quiser reembolso, pode acessar, ver o conteúdo, não fez sentido, pede reembolso, a gente aprovou todos os reembolsos, cara, não tem esse problema, apesar de ter praticamente nenhum. Aqui, se você comprar sem o desconto, você vai pagar
R$2.500, mas você pode ter o desconto e gastar menos que aquela long neck quente da balada. Eu já falei isso para vocês e realmente é isso, porque o long neck custa mais. Se você vir aqui agora, copiar o cupom LIVE200, ó, adicionou o cupom LIVE200 aqui, LIVE200, aplicar, pronto, cortou aí R$300 de desconto, tá bom? E aí você consegue adquirir. Se você quiser parcelar, você pode parcelar até 12 vezes de R$219. Aí, se você faz o cálculo, menos de R$7 por dia. Então, pô, tô esperando vocês aqui para aproveitarem a assinatura, para aproveitarem essa oportunidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Se quiserem, tá aí o link, cupom LIVE200, LIVE300, foi mal, LIVE300 cupom, não LIVE200, LIVE300. Um grande abraço e até logo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de entrar no WhatsApp mandando mensagem pra gente.